gente conversa agora com a professora, bióloga, agora empreendedora Samira Martins. Ela que tem um projeto muito bacana de vivências rurais, contato com a natureza aqui em Jaguaruna e está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre esse projeto. Muito bom dia, Samira. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Bom dia, eu que agradeço o convite, né? Bom dia a todo mundo que está ouvindo. E vamos trocar uma ideia, vamos levar todo mundo para conhecer o espaço, para ter contato com a natureza. Conta pra gente um pouquinho o que é o Meu Lugar, esse espaço que você está desenvolvendo lá na Jabuticabeira, né? Isso, aqui em Jaguaruna, no Jabuticabeira, né? Todo mundo diz, lá no Asfalto Novo, é lá mesmo. É lá mesmo. Então, assim, o sítio, ele surge pós-maternidade, né? Eu nasci no sítio, cresci ali, sempre gostei muito, mas sempre entendi como uma valorização individual, assim, eu, Samira, gosto desse ambiente, né? Eu digo que o meu primeiro emprego foi aos 7 anos, que eu tinha uma turminha de terneiro que eu queria ensinar a ler, mas aí depois eles comeram os livros, aí eu me demiti, enfim. Então já começou a juntar as coisas desde pequena, assim. E depois que eu fui mãe, né, que nasceu a Laura hoje está com 5 anos, eu comecei a estudar um pouco de desenvolvimento infantil, porque eu trabalho na área da educação, né, sou bióloga, fiz mestrado em educação, mas sempre com os maiores, assim, né, trabalhei na graduação um tempo, e aí eu vou descobrir que a natureza não é importante porque eu gosto, não é importante para mim que vivi no sítio desde sempre, é importante para todo mundo, né, independente da idade, mas principalmente para as crianças e principalmente nesse contexto que a gente tem hoje, né, de muita tela, né, que a gente enquanto pai, enquanto mãe não consegue, não dá para deixar mais as crianças ficar brincando na rua em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, a gente precisa desses espaços para desenvolver, para ser feliz, para, né, fazer coisas que a gente não consegue fazer em outros espaços, né? E aí começou com essa ideia de trazer as crianças para ter contato com o sítio, com os animais, com a terra. Isso, começou com essa ideia, a gente começou finalzinho de 23, novembro de 23, né, vai fazer 2 anos agora. E inicialmente a gente começou só com criança. Depois a gente abriu essa experiência para as crianças irem com as famílias, porque a gente sentiu que isso era importante, que ficava mais, né, a vivência ficava muito melhor. E agora a gente já tem aniversários, a gente já tem, né, eu estava contando aqui antes nos bastidores que esse sábado a gente está com uma degustação de vinhos e queijos que nós vamos fazer em meio à natureza. Então, estamos expandindo, porque o espaço é isso, né? É o meu lugar, mas ele se pretende ser o lugar de várias pessoas e quando você vai lá, ele se torna teu também de alguma forma, né? E a gente que de alguma maneira mantém um certo vínculo com o espaço rural, imagina que aqui em Jaguaruna todo mundo conhece o campo. Sim. E não, nós temos algumas gerações já completamente urbanas em Jaguaruna que nunca tocaram aí, né? Nunca viram uma ovelha de perto, uma galinha, um galinheiro, não entendem como é que funciona isso. Então, eu imagino o deslumbre dessa geração de poder estar próximo a esses animais, a essa vivência mais rural, assim, né, cara? Isso é o que eu sempre digo. Jaguaruna tem uma grande, né, produção de agricultura, tem muitos sítios, muitas vivências, mas acaba que, assim, quem não tem alguém da família, quem não vive no sítio, não conhece. Né? Fora que assim também, né? Muitas vezes, não sei quem está ouvindo aí que tem sítio ou que alguém tem, a pessoa não tem às vezes tempo e paciência para levar a criança lá. Vamos, né? O que é isso aqui? Agora no inverno a gente colheu a aipim, né? A gente produz alguma coisa de alimentos lá em sistema orgânico, de agrofloresta. E aí eu levo as crianças para colher o aipim e pergunto o que é. Sai tudo, menos a possibilidade de um aipim, né? Teve um dia que eu arranquei o pé do aipim e aí eu fico olhando para ver quem é que vai dizer alguma coisa. É uma cenoura! Né? E assim, até por uma questão de alimentação, né? A gente quer que as crianças se alimentem bem, mas elas nem sabem como é que nasce um aipim, né? Então, isso é muito empolgante. Eu digo que o meu combustível principal é o brilho no olho, né? Quando a galera vai... Quando sai de lá e diz, você faz, Samira, não quer ir embora, e agora o que é que eu faço? Eu digo, tá ótimo, objetivo concluído com sucesso. E também tem essa experiência de eles alimentarem os animais, tipo, uma coisa muito simples pra gente, né, que é jogar milho pras galinhas, e pra eles é uma grande festa também.
A gente fez agora, nessas últimas semanas, tá saindo uma produção de cenoura, e aí eles escolheram a cenoura para dar para Rubi, que é a nossa égua, que é o xodozinho de todo mundo lá. Gente do céu, como isso foi uma festa, assim, né? Eles esperando com a cenoura, que eu disse que era o ingresso para para andar na Rubi, e podendo alimentar de verdade, porque eu digo assim, um grande diferencial do sítio em relação a outros ambientes que também tem essa proposta, que também são importantes, é que a gente é um sítio mesmo. A gente tem produção, a gente trabalha com produção de leite, a gente trabalha com produção de alimentos orgânicos, então não é assim uma fazendinha, que é bacana também, Claro. mas que tem lá um animalzinho de cada, que é uma questão mais estética, visual, de conhecer. Ali a gente efetivamente, o sítio tem que ter produção, né? Então, quando a pessoa vai no sítio e ela participa das atividades lá, ela está participando de um dia a dia, como se ela entrasse mesmo na atividade do sítio e tivesse a possibilidade de conhecer como é que isso funciona. Para quem está acompanhando a gente com a live aí no YouTube ou no Face, a gente está rodando algumas imagens do meu lugar, algumas imagens de um dia desses de visitação. E eu pausei, eu fiz questão de pausar aqui porque isso me trouxe uma memória muito, muito antiga, muito afetiva, muito... Porque, eu me criei no espaço rural, mas eu não tinha vaca, né? Meu pai criou porco, galinha, a gente tinha lá as nossas... o que hoje se chama de pomar, na época o pessoal falava dos enxertos, né? Com laranja, bergamota, goiaba, enfim. Eu nunca tive vaca, nunca tive essa experiência do tirar o leite. E aí, quando a gente foi visitar um padrinho do meu pai, que morava no interior de Alegrete, ele fez exatamente isso que no vídeo está mostrando, e que, para mim, foi dos melhores cafés da manhã da minha vida, assim, cara, sabe? Aquela coisa de botar o chocolatinho em pó, ou alguma coisa de canela, enfim, na xícara, e ir lá tirar direto do leite da vaca, já misturando ali, né? Quando o leite cai no copo, e aí tu sai tomando aquilo. Aquilo, eu lembro hoje sabe, da sensação, do cheiro e do sabor, é uma coisa... Cara, vou fazer 50, isso aí eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade. Então são coisas que são muito marcantes para a criança, é maravilhoso, cara. E traz um outro aspecto, Samira, que é a valorização do trabalho rural também, porque a criança, uma vez que ela convive, ela passa a ter olha, agora a cena, a menininha, provavelmente pela primeira vez aí, né? Mexendo aí nas tetas da vaca, que coisa bonita de ver, cara. E a criança passa a valorizar, a entender a importância desse serviço, que o alimento dela vem dali. Então, há uma troca muito interessante aí, né, cara? Isso, eu sempre costumo pensar assim, na realidade dá para a gente avaliar esse projeto sobre vários aspectos, né? Desde do ambiental, a gente tem implantado, né, expandido as áreas de plantio com agrofloresta, de plantio sem uso de agrotóxico, a própria interação das crianças. Eu digo assim, né, eu sou bióloga de formação e esse é meio que uma realização de um sonho de juntar as coisas que eu sei fazer numa coisa só. E eu sempre digo assim, a gente trabalha muito com essa ideia de educação ambiental, separar o lixo, mas como é que você vai cuidar de uma coisa que você nem conhece? Né? Tu cresceu num ambiente que tinha pomar, horta, animais, a sensação que tu tem, a recordação que tu teve afetiva desse ambiente. E quem não teve? Né? Como é que você vai? Eu preciso preservar a floresta, as árvores. Nunca subiu numa árvore. Faz como? Né? Eu tenho crianças que vão lá com 8, com 9 anos e que nunca subiram numa árvore. Né? Tu pergunta, eu sempre brinco com eles, para que serve a árvore? Aí sai até fotossíntese, mas não sai fazer comida, não sai brincar. Né? Então, é também aproximar isso. E o ambiente de sítio, o ambiente rural, ele propicia muita coisa, né? Desenvolvimento, eu digo assim, que o objetivo é que a criança saia de lá achando que só brincou. Mas a gente que é o adulto, que tem a teoria por trás, a gente sabe que ele fez um monte de outras coisas junto com essa brincadeira. Né? O desenvolvimento de habilidades, quando sobe numa árvore, por exemplo, tem uma menina aqui de Jaguaruna que vai lá com uma certa frequência, e tinha uma árvore que ela não conseguia subir, que os outros amigos conseguiam e ela não conseguia, e aí ela ficava sempre meio chateada, assim. E há um mês passado, no anterior, ela conseguiu subir onde ela não estava conseguindo. Gente, a felicidade dela de conseguir chegar naquele lugar que ela não conseguia antes, né? Então a gente diz, ficou legal porque conseguiu subir. Não é só isso. Ela aprendeu que ela é capaz, ela aprendeu qual o tipo de habilidade física que ela precisa desenvolver para chegar até ali.
Ela aprendeu sobre segurança. Olha, preciso estar me sentindo firme, segura para conseguir chegar até lá. Então, atrás das brincadeiras que a gente tem no sítio, tem uma série de outras coisas, de outras habilidades que, né, se vai desenvolvendo, não só a criança, mas principalmente. Eu digo que o nosso objetivo com o adulto é que ele lembre da sua criança. Reconecte, né? Ele reconecte aí. Porque a gente fica aí nessa função de trabalhar, pagar boleto, criar filho, organizar casa, construir, criar coisas. E às vezes a gente vai perdendo essas sutilezas da vida também. E a proposta da degustação esse final de semana também é essa, de propor uma coisa diferente. Né? Um evento que, no geral, você está acostumado a fazer num restaurante, climatizado. Poxa, sentar numa sombra de uma figueira, seja com uma toalha no chão ou com uma mesinha, com uma cadeira, é um outro... Você está aguçando, inclusive, outros sentidos, outras coisas que são muito bacanas. O meu lugar funciona como, assim? Tipo, você falou ali das experiências com criança, também tem espaço para visitação com adultos. Isso. Hoje tem que atividades vocês oferecem, de que forma, que dias, assim, para o pessoal entender? Hoje a gente atende, no geral, sextas, sábados e domingos. A gente sempre trabalha com reserva, porque eu quero garantir a quantidade máxima de pessoas, né? Não adianta eu colocar 60 pessoas lá no sítio que ninguém vai fazer nada. Vai ficar pegando fila. Mas não precisa necessariamente ser um grupo. Tipo, se o pai que está nos ouvindo quer pegar a esposa, o filho ou 2 filhos e ir, ele agenda contigo, reserva aquelas vagas ali. Isso, entra em contato pelo WhatsApp ou no Instagram, que é o meu lugar.jaguaruna. E a gente organiza as atividades. Hoje, basicamente, a gente trabalha com 3 tipos de atividades. Nos sábados, a gente trabalha com espaço brincante, que é a tarde inteira de atividade guiada. Então, chega lá a criança, a família, às 2 da tarde, até às 5h30 eu vou guiando todas as atividades. Então, a gente colhe, planta, né, tira o leite da vaca, alimenta os animais, né, colhe ovo, sobe em árvore, enfim, anda a cavalo. A tarde inteira eu vou guiando essas atividades, né? Inclui um café, a pessoa só vai e deixa o resto comigo. Nos domingos, a gente faz uma proposta para integrar tanto aqueles que não têm filhos, quanto quem quer de que é um espaço de conexão, porque a ideia, além de explorar o ambiente, no sentido de fazer as vivências, tem um espaço de tempo que eu deixo livre para que as famílias convivam entre si. Né? Então, a gente tem um catálogo com algumas cestas de piquenique. Então, você vai lá, faz as vivências do sítio, tira o leite da vaca, anda a cavalo, alimenta os animais. E depois você tem um tempo para curtir o sítio onde tu quiseres. Né? Então, a gente tem uma parte de morro também. Dá para pegar a cesta de piquenique, fazer uma trilha, fazer um piquenique lá em cima, que é muito bacana. Assim. No geral, depende um pouco da idade das crianças, quando vai com criança. Mas tem esse momento de conexão entre as pessoas, sem necessariamente uma intervenção guiada minha. O indicado no domingo é que a pessoa reserve o domingo, manhã e tarde, para passar o dia, digamos assim. Não, a gente trabalha com a tarde. Ah, perfeito. Isso. Sempre, as atividades, com exceção de reserva de grupo, o resto a gente trabalha à tarde. Né? Quem tem sítio vai me entender. Que até dá comida para todos os bichos, até deixar tudo com uma cara de casa para receber visita, já chegou meio-dia. Então, claro, em algumas situações a gente consegue organizar, mas no geral a gente faz o atendimento na parte da tarde. E nas sextas-feiras, ou em alguns outros períodos que a gente precisa, né, organizar ali com a rotina do sítio, a gente faz a visitação de grupo. Então, o professor que está ouvindo agora quer marcar um dia, né? Eu sou formada em ciências biológicas, então a gente tem lá compostagem, os próprios plantios, os próprios animais. Então, tem muita coisa do ponto de vista de conhecimento escolar que a gente consegue trabalhar na prática. Né? A gente tem atendido agora, eu digo que eu nem divulguei, não deu tempo ainda de fazer uma divulgação oficial, bonitinha, mas a gente tem realizado alguns aniversários também. Então vai a família convida lá as pessoas, e você tem um espaço que os adultos ficam lá conversando, batendo papo, fazendo a festa tradicional, e as crianças vão fazer as vivências comigo, vão espetacular. fazer todas as atividades. E assim, tem sido incrível, assim, né? A galera tem saído porque o sol sai em algum momento tem que ir embora, mas é depois que o sol saiu mesmo, assim. Mas é uma ideia maravilhosa para quem tem família aí com um bom número de crianças. Em vez de
Hoje eu me lembro muito da palavra do Cortella, que parece mentira que tem que ter animador de festa infantil, né, cara? Sim. Então, ao invés de ter um animador de festa infantil, leva para um sítio, a meninada vai ter uma vivência incrível, tira da tela um pouquinho, bora conviver. E duvido uma criança que não goste, cara, porque na maioria dos casos a criança faz uma cara feia no início, porque vai ficar sem a tela, mas é porque não teve essa vivência ainda. Depois que tem que voltar, cara. Quer ter isso. E nem fica. É. Vou te dizer que nem fica, assim. Eu digo, às vezes, alguém me pergunta, principalmente no sábado, que tem a possibilidade de levar a criança e deixar lá. Tem uma outra professora que trabalha comigo. Então, tem a possibilidade de a família ir junto, mas tem a possibilidade de a criança ficar sozinha também. E às vezes a pessoa me pergunta qual é o limite máximo de idade. Eu sempre digo que o limite máximo de idade é interesse. Né? Eu tenho adolescentes de 14, 15 que vão com uma certa frequência e amam. Mas não dá para ser um tipo, tá de castigo hoje, você não vai pegar o celular e eu vou te levar lá pro sítio. Né? Mas eu digo assim, eu até hoje não tive lá uma criança que disse, não, eu não vou brincar porque eu quero o celular. Né? Até esse sábado a gente teve uma festinha lá e abri aqui no celular para ver. A gente achou as imagens aqui para o pessoal ver como é que foi. Muito legal também, ao ar livre. Isso. De piquenique. Esse aí foi um outro que a gente teve mais no início do mês, mas né, dá para o pessoal ter uma ideia ali de como é que funcionou. E aí, desse final de semana, a mãe me mandou um feedback depois, dizendo que o marido chegou em casa e disse para ela, reparasse que não deu nenhuma treta, ninguém brigou, chorou, ficou triste com as atividades. Diferente de quando a gente contrata aqueles recreadores que só fazem brincadeiras de competição. Né? Porque eu acho que a ideia é isso, a gente já está num mundo muito competitivo, né? No sentido de competição por espaço, por mídia, por dinheiro. E a gente não precisa que as crianças entrem nessa também, né? Até porque a gente nunca teve tanta medicalização de infância, né? O Gelson é um pouco mais novo que eu, mas todo mundo que está ouvindo sabe aí, recordar na nossa época de infância, você não tinha criança, você não via criança com depressão. Né? Um suicídio de um adolescente. Poxa, era uma coisa que aconteceu em algum lugar que a gente não sabia onde. Existia, mas parece que era um negócio muito distante. E hoje eu ainda continuo em sala de aula e a gente vê muitas realidades que às vezes eu penso, nossa, isso era coisa de velho. Né? Isso era coisa de quem, sei lá, teve uma grande frustração na vida. E não que isso seja tudo resolvido com contato com a natureza, mas hoje a gente tem, inclusive, prescrições médicas. Né? Tem muitos médicos, tem o Dr. Daniel Becker, que faz um trabalho muito bacana com isso. Né? Tem alguns outros médicos levantando, inclusive, o termo déficit de natureza como uma questão. Como né, aparece lá na prescrição, contato com a natureza. Para que a gente, inclusive, não perca a ideia da criatividade. Né? Porque você pega um jogo, qualquer um, estruturado, ele tem uma regra. Você tem que seguir a regra. E a gente adulto vai brincar com a criança, se ela não segue a regra, a gente ainda fica irritado. Não é assim que é para fazer. E as crianças no sítio, não tem uma regra. Eu quero subir a árvore por aqui. Ué, sobe. Você consegue? Vai vendo aí. Se a mão tá firme, se o pé não vai escorregar, você pode subir. E aí isso permite, inclusive neurologicamente, né, as áreas da neuro estão aí explicando o quanto que isso ativa de criatividade, de possibilidade, que você não precisa só fazer aquilo ali que alguém está te mandando. Né? Você consegue criar, né? Um toquinho de pau não é um toquinho de pau, ele pode virar um monte de coisa. É por isso que o meu lugar tem aí as suas parcerias aí com o Senar, com o Sebrae, com o Sindicato Rural, enfim, com uma série de parceiros, porque abre é muito mais do que só um espaço de festa, é muito mais do que só um espaço de recreação, enfim, é algo muito completo aí. Samira, infelizmente nosso tempo explodiu, mas a gente adorou essa conversa, não só a gente, né? A dona Nida estava mandando um abraço aqui para ti, teve o João Paulo Silva Costa mandando um abraço, top demais essa entrevista com a Samira, o secretário Dante Gentil acompanhando, mandando um abraço para nós aqui, obrigado Dante, a dona Suzana do Balneário Rincão, um abençoado dia para todos nós. Parabéns a Samira pelo trabalho, lembrou da infância. Enfim, é isso, é dar uma viajada, é sair do local e imaginar. E lembrando, né, tu tá falando isso dessa competitividade, dessa ansiedade adolescente, dessa mudança no jeito de criança. Hoje em dia,
Eu tenho um filho de 12 anos e de vez em quando a gente tem que lembrar que a criança tem que ter esse tempo do brincar só para brincar. Né? Não é... a gente se preocupa em botar numa aula para isso, aula para aquilo, compensa, né? Tem que fazer... Até o futebol hoje tem que ter aula de futebol, porque não existe mais a pracinha para jogar, enfim. Mas aí que bom que tenha vai brincar só, cara. Não te preocupe em render, não te preocupe em aprender. Vai aprender, mas sem essa preocupação, né? Outra... Muito bacana. Parabéns pela iniciativa, sucesso lá no meu lugar. Espero que a gente possa, de repente, até desenvolver alguma atividade em parceria, porque é encantadora a ideia. Sucesso para vocês no meu lugar. Obrigadão. Imagina, eu que agradeço, né? Queria convidar todo mundo que está ouvindo a agradecer os comentários. Né? Eu sempre, tu falou no Dante ali, a gente sempre conversa muito sobre a importância de a gente valorizar o nosso lugar também. Né, valorizar Jaguaruna, uma cidade tão bonita, tem tanta coisa aqui, e às vezes a gente, né, tem que ir para outro lugar para dizer que foi para um lugar legal. Né? Então, a importância de a gente valorizar a cidade também e convidar todos para nos seguir nas redes sociais, para participar das atividades. Né? Samira, não sei o que eu quero fazer, como é que eu vou. Manda uma mensagem, a gente conversa na medida do possível, no sentido de que não vai ser exatamente naquele minuto. Né? Às vezes a gente está lá botando comida para o bicho, mas depois a gente dá conta de responder todas as mensagens e vai ser um prazer receber todo mundo lá no sítio e fazer alguma parceria com vocês também. Maravilha. Tá aí o meu lugar, Jaguaruna, no Instagram, tu vai encontrar. Não te preocupa. Ó, quem procurar, encontra. Hoje em dia, com o Google aí, a gente acha de alguma maneira. Então, bora. Mas se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato da Samira também.